Ideia deste momento que está registrado aqui. Vamos ouvir com atenção. Esse é um daqueles textos, não que seja diferente de outras palavras de Deus, mas que marcam um momento muito importante, que é a instituição da Páscoa. E nós temos aqui o privilégio deste domingo de estudarmos um pouco mais daquilo que o Senhor mesmo registrou para nós. Vamos prestar atenção, esta é a palavra de Deus, ela é luz para os nossos pés e ela é pão para as nossas almas. Diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão o sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães, asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Fressura aqui são entranhas, como coração, fígado. Nada deixareis dele até pela manhã, e o que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos, sem fermento. Logo, ao primeiro dia, tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, esta pessoa será eliminada de Israel. Ao primeiro dia haverá para vós outra santa assembleia. Também ao 7º dia tereis santa assembleia. Nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito ao comer. Somente isso podereis fazer. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque neste mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis esse dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês à tarde, comereis pães asmos até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o peregrino como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: Escolhei e tomai cordeiro segundo as vossas famílias, e imolai a Páscoa. Tomai um molho de sopo, molhai no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e as suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isso por estatuto para vós outros e para vossos filhos, para sempre. E uma vez dentro na terra que o Senhor vos dará, como tem dito,
observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é este? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isto, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, e assim fizeram. Aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo, que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. Até aqui a palavra do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, estamos na Tua presença, mais uma vez aqui na Tua palavra, como acabamos de ler. O Senhor nos abençoe para que tudo que extrairmos dela aponte para Cristo Jesus e que possamos verdadeiramente encontrar nela os tesouros e deleites para a nossa alma. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Estou sem terno e gravata porque está muito quente, irmãos. Mas eu não sou contra. Eu admiro o reverendo Mateus que consegue no calor ficar com terno e gravata aqui. Ainda bem que tem ar-condicionados agora aqui. Queridos irmãos, acabamos de ler a instituição da Páscoa e ela nos faz pensar como nós gostamos de datas comemorativas. Em breve nós vamos ter uma grande data comemorativa, que é o Natal. É uma data especial. Nós gostamos de celebrar dias, datas especiais. Mas pode ser um aniversário. Pode ser o dia de casamento, como nós oramos hoje aqui. Pode ser celebração de amizades que já se passam por décadas. Ou pode ser um aniversário, por exemplo, da minha querida filhinha, que vai fazer 4 anos em janeiro. E aí eu às vezes até digo que eu escolhi o nome dela porque ela vai comemorar o seu aniversário, né? Não foi por isso não, gente, tá? Eu sei que foi uma piada um pouco ruim, mas aniversário é algo que sempre vai alegrar os nossos corações. E o que Deus está mostrando aqui, vejam só, abram a palavra de Deus ali, já no capítulo 12, versículo 2. Ali diz, né? Este mês vos será o principal dos meses. Deus está começando aqui a mostrar que uma nova página, uma nova etapa está iniciando. E se os irmãos atentarem bem para o livro do Êxodo, aqui no capítulo 12 até o versículo 40, nós temos de fato o que dá o nome a este livro. Êxodo, a saída do povo de Deus do Egito. E tudo isso ocorre, se observarmos bem aqui as datas e o final do livro de Êxodo, em um ano. Então, do capítulo 12 até o capítulo 40 de Êxodo, ou seja, da partida do Egito até a construção do tabernáculo, se passam exatamente um ano. Tanto é que se abrirmos a Bíblia lá, em Êxodo 40, versículos 1 e 2, e no versículo 17, nós não vamos ler aqui por conta do tempo, lá é registrado que o tabernáculo é construído exatamente, é erguido no primeiro dia do ano que Deus estabeleceu. Então Deus gosta de demarcar períodos especiais, não por causa de nós em primeiro lugar, mas para demarcar os seus atos e a sua glória, para que nós possamos o contemplar. E hoje nós vamos ver então que Deus é o único quem instituiu os meios pelos quais o seu povo é liberto do pecado, do mundo e de Satanás. Isto é, somente por Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, é que somos salvos do juízo divino. Como cantamos no início do culto, como lemos, falando a respeito da graça de Deus, falando a respeito do sangue de Cristo, é somente por meio do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que somos salvos do juízo de Deus.
A primeira coisa que nós vamos ver aqui rapidamente é a instituição da Páscoa. Vejam os irmãos um detalhe. Se os irmãos olharem do versículo 1 até o versículo 20, dê uma olhada aí, do versículo 1 ao 20. O sujeito que está falando neste momento, o interlocutor que está falando é Deus. Então nós temos 20 versículos, onde Deus mesmo está dizendo como Ele quer que a Páscoa seja feita. E aqui já nós extraímos um princípio muito importante. Em resumo, vejam só o que Deus está falando aqui. Ele está dizendo que o primeiro mês do ano será esse, a partir dessa data que Ele está estabelecendo. Deus diz qual deve ser o cordeiro, como deve ser esse cordeiro, em Êxodo 2, versículo 3, como eles deveriam comê-lo, no versículo 4, a descrição de como esse cordeiro deveria ser, no versículo 5, o horário do sacrifício, como deveriam matá-lo, a maneira de aspergir o sangue, a hora e a forma de comê-lo, nos versículos 8 a 11, o propósito de Deus com este evento, no versículo 12, o uso do sangue na sua porta, nas portas, no versículo 13, os 7 dias de pães ázimos e a maneira de guardá-los, isso em Êxodo 15, versículo 12 e 15, perdão, capítulo 12, versículo 15. E depois disso tudo, o que Moisés faz? Ele passa essas informações a partir do versículo 21 para os anciãos do povo. E obviamente que quando Moisés passa essas informações aos anciãos, aqui o texto é bem mais curto, porque ele não vai relatar exatamente tudo que já foi dito aqui. Mas algo muito importante que a gente deve entender aqui é que a instituição da Páscoa é algo que o próprio Deus instituiu. E nós precisamos entender que os sacramentos, os ritos, o culto que nós prestamos a Deus, em primeiro lugar, é algo que Deus prescreve exatamente com detalhes. A pergunta é, nós temos nos preocupado em fazer um culto agradável a Deus conforme a sua vontade? Por que Deus deu tantas instruções de como a Páscoa deveria ser? É porque Deus leva muito a sério o culto que prestamos a Ele. Algumas aplicações que a gente poderia tirar desse primeiro momento aqui é que, se nós considerarmos as 10 pragas, essa que ainda não aconteceu, que é a morte dos primogênitos, então são 9. Vejam só, Deus dá 9 advertências ao faraó, 9 advertências aos oficiais do Egito. E nós sabemos, em primeiro lugar, por que Deus faz isso. Em primeiro lugar, Ele faz isso para demonstrar as suas maravilhas e o seu poder. Em vários momentos, nós lemos aqui que Deus faz isso para que o nome de Deus seja engrandecido, e Deus mesmo diz que em tudo isso, Ele está fazendo as suas maravilhas perante Faraó, perante o Egito, está envergonhando o nome dos falsos deuses e demonstrando o seu poder ao seu povo. Então, durante 9 vezes, e depois a 10ª, que será a morte dos primogênitos, Deus está mostrando a sua soberania em 2 aspectos: em prenunciar o que vai acontecer e cumprir. Deus não apenas diz o que vai acontecer, mas Ele cumpre o que acontecerá. Talvez uma outra aplicação que nós poderemos tirar até aqui seria: quantos de nós talvez somos bem menos pacientes do que Deus nos seus julgamentos e juízos? Veja, um ímpio como Faraó, que maltratou o povo de Deus, ainda assim teve, vamos dizer, um prazo para arrependimento, um prazo para mudar de atitude. E Deus não imediatamente o destruiu, como assim poderia bem fazê-lo. Vamos pensar quantas vezes nós, em primeiro lugar,
não amamos mais a nossa própria justiça pessoal antes de rogar a Deus que Deus quebrante o coração daquela pessoa por quem nós estamos tendo algum problema. Poderíamos muitas vezes pedir que fogo do céu consumisse os nossos inimigos, né? Mas o que Deus está aqui mostrando também, irmãos, é que até com os ímpios, Deus ainda assim demonstra paciência, tolerância, no bom sentido da palavra. Não que Deus tolere o pecado, mas que haja tempo de demonstrar arrependimento. E nós percebemos com isso que Deus é longânimo. Quando nós pensamos na nossa própria vida, meus queridos irmãos, quantas vezes nós somos dignos das mesmas pragas que Deus mandou para os ímpios, que bem poderiam cair em nossas vidas. Outra coisa que nós vemos aqui nesse texto, nessa instituição da Páscoa, é a celeridade, a urgência que é colocada diante do povo. Vejam só o versículo 11, aqui diz, Deus está dizendo de que maneira eles iriam celebrar. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, ou seja, com a sua roupa vestida, sandália nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Vamos abrir rapidamente lá em Deuteronômio 16, versículo 11, onde nós vemos também essa mesma forma que Deus fala para o seu povo se preparar para a Páscoa. Capítulo 16, 16, versículo 3. Olha só o que diz aqui, Deuteronômio 16, verso 3, falando sobre a Páscoa. Nela não comerás levedado, ou pão levedado, pão com fermento. 7 dias nela comerás pães asmos, pães de aflição. E aí vem a explicação, porquanto apressadamente saíste da terra do Egito, para que te lembres todos os dias da tua vida, do dia em que saíste da terra do Egito. Essa história lembra muito aquela passagem da mulher de Ló. Qual seria a analogia que nós podemos ver aqui? Quando Deus manda o seu juízo sobre Sodoma e Gomorra, ali estava a família de Ló, e parecia que eles não estavam muito despertos, prontos para a saída, porque o juízo de Deus estava para vir. E da mesma forma, algo que nós podemos ver aqui que Deus está nos ensinando, que está ensinando ao seu povo, é que nós não devemos amar este mundo e nós devemos estar preparados para seguir em frente. Devemos estar prontos a olhar à frente o que Deus tem para o seu povo. Talvez muitos não estivessem muito confiantes, apesar das 9 pragas já, de que alguma coisa ainda ia acontecer. Imagine, irmãos, estou aqui fazendo uma suposição, não está escrito na palavra de Deus, mas eu estou imaginando isso. O povo sofrendo durante 430 anos, e nesses últimos tempos Moisés repreendendo Faraó. Faraó dizia que ia libertar o povo, mas logo em seguida ele voltava atrás. Como esses irmãos que estavam ali ficariam ouvindo tantas vezes que Faraó iria os libertar e depois ele voltava atrás? Não é de desconfiar de que nada vai acontecer? De que mais uma vez não vai dar em nada? Mas Deus está dizendo, não, dessa vez será diferente. Será tão diferente que vocês já devem comer preparados para sair da terra do Egito. Então, literalmente, isso aqui era um ato de fé, de apropriação pela fé de algo que ainda iria acontecer. E outra coisa importante, vejam, dos versículos 3 a 10, quando os irmãos observarem ali a respeito de como é que esse sacrifício deveria ser feito, como é que esse animal deveria ser, Deus também, Ele dá todas as descrições de como deveria ser o cordeiro.
nós já lemos aqui, não vou ler novamente, mas especialmente no versículo 5 diz: o cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano, e podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Vejam só, Deus está também falando para o povo da forma que Ele vai aceitar que os irmãos façam parte dessa celebração. Vamos supor que algum irmão lá do Egito não quisesse preparar um cordeiro, quisesse preparar, talvez um pouco de forma cômica, um frango. Será que isso seria aceitável a Deus? Se ele preparasse um outro animal que não o prescrito por Deus? Então nós vemos aqui, irmãos, se nós não devemos também amar o presente século, amar o mundo, devemos estar preparados para seguir em frente. Nós não devemos seguir em frente pelas nossas próprias forças ou nossas próprias imaginações. Nós só podemos sair do Egito refugiados no Cordeiro aceitável a Deus. E Cristo é o primeiro tipo, né? O Cordeiro aqui é o primeiro tipo de Cristo. Em 1 Coríntios 5:7, Paulo fala que Cristo é o nosso Cordeiro pascal. Em João 1:29, todos aqueles que conheciam a palavra de Deus, quando ouviram João Batista falando: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, a primeira coisa que viria à mente daqueles que conheciam a palavra de Deus é identificar a seguinte lógica, a seguinte analogia: bom, se Jesus é o Cordeiro de Deus, logo isso significa que ele vai morrer, ele deverá morrer por nós. Então nós temos aqui várias descrições da Páscoa sobre como nós devemos celebrá-la. Os pães ázimos também são descritos aqui dos versículos 18 a 20. O que é um pão asmo? É um pão sem fermento. Se os irmãos fizerem uma pesquisa, os ingredientes que são utilizados para fazer esse tipo de pão são basicamente 3 ou 4. Farinha de trigo, sal, água e azeite. E, como já lemos, Deus queria que o povo tivesse esse senso de pressa. Então, os pães ázimos, eles fariam todo o sentido nesse senso de pressa, porque o tempo para se preparar um prato desses é de cerca de 15 minutos. É mais ou menos uma panqueca. Rapidamente. Um crepe. Então, Deus queria que o povo não perdesse tempo fazendo um pão que fosse com fermento. Eu fui fazer uma pesquisa, eu não sou padeiro, mas eu tenho algumas informações privilegiadas. Um pão leva mais ou menos entre 1h50 e 2 horas para ficar pronto. Confirmei isso com a minha esposa. Na minha pesquisa aqui diz que era de 1h30 a 1h50 e segundo a minha esposa pode levar até 2 horas e pouco. Então imaginem a diferença entre fazer um pão asmo e fazer um pão com fermento. Nós temos 2 horas, nós temos 15 minutos. Mais uma vez aqui Deus mostrando para nós que há urgência na sua libertação, que há urgência em seguir o seu caminho. E outra coisa muito interessante, para fechar esse momento do cardápio da Páscoa, fala de ervas amargas, que todos ou muitos comentaristas falam que tem a ver com a ideia do sofrimento, aquilo que nos faz lembrar de um período amargo. Mas o mais importante que Deus estava querendo mostrar aqui é que mesmo em meio à amargura, Deus irá nos libertar. E a outra maneira que Deus está instituindo a Páscoa aqui, outro elemento que Ele coloca aqui, estão nos versículos 3 e 4. Que Ele está falando sobre 2 coisas. Vamos ler aqui. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele, o seu vizinho mais próximo,
conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calcularei quantos bastem para o cordeiro. Aqui nós estamos vendo duas coisas. Deus está mostrando a unidade do povo de Deus, e tanto é, irmãos, que a palavra congregação, que aparece no versículo 3, falai a toda a congregação de Israel. É a primeira vez que esse termo aparece aplicado ao povo de Deus. Deus está chamando agora o seu povo de uma congregação. E a palavra congregação, ela também tem uma raiz de rebanho. Então aqui existe uma analogia também de Deus como o pastor que está conduzindo o seu povo. Mas a congregação aqui é a primeira vez que aparece nesses termos, a congregação de Israel, ou algumas outras traduções, a congregação dos filhos de Israel. E aqui nós vemos a unidade do povo. É um só povo que está celebrando isso. E depois lá em Deuteronômio, nós vamos ver, Deuteronômio 16, que essa celebração depois aconteceria lá no templo. Mas nesse período, ela acontecia nas casas das famílias. E vejam só, se aqui também fala da unidade do povo, também fala do quê? Da suficiência do cordeiro. O cordeiro deveria ser suficiente para uma família, mas também não deveria sobrar. Ou seja, o cordeiro de Deus era o cordeiro exato e suficiente para cada um que estava participando da Páscoa. Aqui nós podemos lembrar do que Calvino certa vez falou, que quando Deus nos entregou o seu cordeiro, Cristo não nos foi dado em pedaços. Nenhum de nós aqui, queridos irmãos, recebeu mais Cristo do que outro. Todos nós, desde o menor até o maior, recebemos Cristo por inteiro. Vejam só que privilégio, queridos irmãos. Nenhum de nós recebe mais Cristo do que outro. Todos nós recebemos o mesmo cordeiro, de maneira exata, de maneira calculada por Deus, de forma que não falte e nem sobre. E isso demonstra algo muito importante, que Cristo nos foi dado de maneira perfeita, de maneira completa, e que nele nós temos tudo o que precisamos, e que nós devemos estar plenamente satisfeitos em Cristo Jesus, para deixarmos o mundo, o pecado e Satanás. Mas a pergunta que nós podemos fazer agora: mas todos podem participar? São todos que podem participar deste banquete, deste prato que está sendo oferecido? Nós veremos que não. Se aqui falamos de maneira geral e panorâmica a respeito da instituição da Páscoa, agora nós vamos ver com mais detalhes 3 pontos aqui, sobre o juízo de Deus. Vamos ler lá os versículos 15, 19 e 48. Versículo 15 diz: 7 dias comereis pães asmos, logo ao primeiro dia tirareis fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º, essa pessoa será eliminada de Israel. Então, a primeira vez aqui que é mencionada alguém que não poderia participar desse elemento da Páscoa. Era alguém que não estava sem fermento nas suas casas. E no versículo 19, novamente, é repetido: por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o peregrino como o natural da terra. E vamos lá para o versículo 48. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho. E então se chegará e observará, e será como o natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Então nós observamos aqui que para fazer parte desta celebração, era necessário fazer parte do povo de Deus. Era necessário
estar de acordo com a palavra de Deus. São dois pré-requisitos. Lá no versículo 48 diz que deveria receber o sinal da aliança. E aqui nos versículos 15 e versículo 19, deveria ser alguém que está fazendo de acordo com a palavra de Deus. Então vejam só, a participação da Páscoa, ela era restrita ao povo de Deus. E é muito interessante, irmãos, que a partir de um determinado momento, Deus começa a falar ali, no momento que Ele está mandando as pragas, que Ele faria uma distinção entre aqueles que faziam parte do povo de Deus e aqueles que não eram da parte do povo de Deus. É muito interessante que na praga anterior, quando Deus manda as trevas, é muito interessante, irmãos, lá diz que todo o Egito ficou em trevas, só havia luz na casa do povo de Deus. Isso é muito significativo. Deus estava mostrando aqueles que estão nas trevas e aqueles que estão na luz. Deus estava mostrando essa distinção. E Deus está mostrando aqui que para participarmos da celebração da Páscoa, devemos entender que devemos, em primeiro lugar, fazer parte do seu povo. E segundo, devemos eliminar o fermento. Alguém pode pensar, mas que coisa estranha essa instituição. Mas vamos lá para 1 Coríntios 5, 6 a 8, rapidamente, onde Paulo cita exatamente esta relação do fermento com o pecado. 1 Coríntios 5, versículos 6 a 8. Olha só, diz assim, versículo 6. Não é boa a vossa jactância. Essa é uma palavra já fora do nosso vocabulário, mas quer dizer alguém que se orgulha, né? Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois, de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, veja só, ele está remetendo exatamente ao tipo de Cristo lá em Êxodo 12, foi imolado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. O fermento aqui estava demonstrando essa realidade do pecado. E talvez essa ideia de que o fermento esteja relacionado com o pecado, e aqui nesse texto aqui de 1 Coríntios nos dá uma pista, é de que assim como o fermento incha, faz crescer, nós, por conta do nosso pecado, também nos enchemos, ficamos inchados no nosso orgulho próprio. E Deus está dizendo que Ele não aceita isso na presença dEle. Nós não podemos chegar diante da presença de Deus com os nossos corações fermentados pelo nosso pecado, fermentados com as nossas vontades, aquilo que está lá cozinhando por um certo tempo e que nunca é deixado de lado. O fermento aqui na palavra de Deus, em muitos outros textos também, mostra essa relação com o pecado. Deus está dizendo, para participarmos do culto a Deus, para celebrarmos a Páscoa, que nós não celebramos mais uma vez por ano, nós celebramos todas as vezes que celebramos a Santa Ceia, nós devemos retirar de nós o fermento. Como você tem celebrado o culto a Deus? O que você está assando no seu coração tem fermento? Está inchando a sua vida com um pecado? Ou você tem buscado libertar-se, botar fora o pecado? Outra coisa importante que nós vemos aqui em relação a esse tópico do juízo é que quem inclui pessoas no povo de Deus é o próprio Deus.
mas quem exclui também é Deus. E como estamos na série em Atos, à noite, foi já até mencionado isso, né? Muitas pessoas fazem uma distinção, como se tivesse um Deus irado no Antigo Testamento, e no Novo Testamento um Deus paz e amor, com aquele sinal dos hippies. Mas não é isso que nós vemos, por exemplo, com Ananias e Safira, onde Deus literalmente fulmina, um após o outro, no meio da igreja. Então Deus é quem inclui e Deus é quem exclui. E aí talvez umas questões pastorais podem surgir no seu coração, na sua mente. Você que é membro da igreja talvez esteja em dúvida, por alguma razão, se você pode participar ou não da Santa Ceia. Acabamos de ler aqui que devemos jogar fora o fermento, o pecado, e também vimos que para fazer parte da celebração da ceia, do culto ao Senhor, onde nós celebramos os sacramentos, nós devemos ter o sinal da aliança, no Novo Testamento, o batismo. Então, talvez quanto ao batismo, isso fica muito claro que deve ser batizado para participar. Mas, e aqueles que já são batizados? Por exemplo, alguém pode chegar aqui na igreja nesta manhã, ou hoje à noite, que vamos ter Santa Ceia, e pensar assim, bom, eu tenho um pecado que eu não confessei, e vai ter a Santa Ceia. Ou eu estou numa situação de desavença com alguém que eu não resolvi ainda, um problema. O que eu faço numa situação dessas? Tem várias maneiras de fazer uma abordagem sobre essa forma de pensarmos, mas pensando basicamente nesses dois pontos, de que Deus é quem inclui e que Deus é quem exclui. A primeira forma de pensarmos em relação a isso é que a atitude de se auto-excluir da Santa Ceia não deveria ser a primeira coisa a fazermos. É claro que Paulo diz, né, antes de participarmos, examine-se a si mesmo e participe. Então, talvez numa situação imediata, talvez aconteça uma discussão, você está de uma maneira muito agitada no seu coração ainda, talvez numa maneira imediata não seria o ideal você participar da Santa Ceia. O problema seria que se isso se perpetuasse no domingo seguinte, no outro domingo, e aí você se auto-exclui da Santa Ceia e não faz mais parte da celebração dela. Esse poder não nos é dado. Talvez no momento imediato, como mencionei aqui, é possível que alguém naquele momento resolva não participar, mas isso não deve ser uma situação que se perpetue, onde você se auto-exclui da participação do culto ao Senhor. Não nos é dado esse direito, irmãos. Só podemos ser incluídos na igreja do Senhor e excluídos pelo próprio Deus. Não podemos nos eximir disso. E o nosso catecismo, ele traz na pergunta 172, algo bem pastoral. Ele diz assim: uma pessoa que duvida que esteja em Cristo, ou de que esteja convenientemente preparada, pode chegar-se à mesa do Senhor? Não está falando aqui de alguém que não é membro de igreja. Não está falando de alguém aqui que não é batizado. Ele está falando de alguém que esteja em dúvida se poderia participar ou não, porque ela não se acha convenientemente preparada. A resposta é: uma pessoa que duvida que esteja em Cristo, ou de que esteja convenientemente preparada para participar do sacramento da ceia do Senhor, pode ter um verdadeiro interesse em Cristo, embora não tenha ainda a certeza disso. Mas aos olhos de Deus o tem, se está devidamente tocada pelo receio da falta desse interesse, e sem fingimento deseja ser achada em Cristo e apartar-se da iniquidade, do fermento. Neste caso, desde que as promessas são feitas, e este sacramento é ordenado para o alívio dos cristãos fracos e que estão em dúvida, deve lamentar a sua incredulidade e esforçar-se por ter as suas dúvidas dissipadas, e assim fazendo, pode e deve chegar-se à ceia do Senhor para ficar mais fortalecida. Veja que interessante. A aplicação pastoral
pergunta é: irmãos da nossa igreja, se vocês, um de nós, está em dúvida se deve participar da ceia, e aqui diz, se há um verdadeiro interesse de abandonar o pecado, se há um verdadeiro interesse, sem fingimento, de achar em Cristo aquilo que de fato Deus nos promete nas suas promessas, então esse sacramento sim, é para ser utilizado, usufruído pelos que fazem parte da igreja. Por outro lado, a pergunta 173, veja só que interessante, diz assim: alguém que professa fé, também batizado, e deseja participar da ceia do Senhor, pode ser excluído dela? E a resposta é: os que forem achados ignorantes ou escandalosos, não obstante a sua profissão de fé e o desejo de participar da ceia do Senhor, podem e devem ser excluídos desse sacramento pelo poder de Cristo, que Cristo legou à sua igreja, até que recebam a instrução e manifestem mudança. É interessante que o nosso catecismo ele se preocupa em relação àquelas pessoas que professam a fé, mas vivem de uma maneira completamente contrária à fé. E aqui é dito que essas pessoas, então, não deveriam participar da Santa Ceia, porque aqui diz que elas são o quê? Escandalosas, ou seja, a vida delas não demonstra de fato que estão em Cristo. E aqui talvez cabe uma aplicação, um apêndice. Muitas pessoas acham que por alguém estar na igreja é suficiente para que eu saiba que essa pessoa estaria apta, por exemplo, para me casar com ela. Mas a palavra de Deus diz, de fato, que devemos casar com pessoas que fazem parte do povo de Deus. Por outro lado, não é só pelo fato de ela ser membro de uma igreja que significa que você não está em julgo desigual. Por quê? Porque, embora ela professe a fé, a vida dela é escandalosa. E nesse caso, ainda que ela professe e tenha os nomes de Cristo nos seus lábios, ela não tem verdadeiramente Cristo no seu coração. E nesse caso, meus irmãos, não basta ser membro da igreja. É necessário que alguém de fato demonstre verdadeiramente que ele ama ao Senhor. Por isso, estejamos atentos, estejamos orando, conheçamos bem os nossos irmãos, saibamos quem está entre nós, quem está no rebanho do Senhor, para que, de fato, nós não sejamos apenas aquelas pessoas que professam o nome de Cristo, mas que colocam o nome de Cristo também verdadeiramente em suas vidas. Então, para participar da ceia do Senhor, nós devemos entender que devemos ter parte da igreja, fazer parte da igreja do Senhor. Não é algo que eu decido, eu devo ser identificado com o povo de Deus, eu devo fazer parte do povo de Deus e devo viver como um povo santo de Deus. Outro aspecto que nós podemos perceber aqui nesse texto, já falamos sobre o juízo, agora é sobre a graça de Deus. Vejam só, nesse capítulo 12, voltemos lá para Êxodo 12, versículo 37. Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de, vejam só o número, 600.000 a pé, e aí a explicação ainda, qualificando, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Se a gente só duplicar esse número, nós teremos já mais de 1 milhão de pessoas. O que isso tem a ver com graça? Lembrem-se, quando Deus fala para Abraão que a sua semente seria como as estrelas do céu, e percebam que durante 430 anos, Deus fez o seu povo crescer de maneira miraculosa em meio à opressão de Faraó. Isso é graça e bênção de Deus sobre o seu povo. Nós temos aqui, então, uma manifestação da graça de Deus que é coroada com essa celebração da Páscoa do Cordeiro, onde Deus está mostrando: eu estou cumprindo as minhas promessas.
Então Deus cumpre as suas promessas pactuais. Milhares estão deixando o Egito. Milhares estão sendo salvos. E milhões serão salvos, como nós lemos lá em Apocalipse, no dia quando toda a igreja estiver reunida perante o Senhor. Nós veremos essas promessas cumpridas de uma maneira que nós talvez jamais vimos. O povo completo, formado, milhares e milhares, povos, nações, línguas, todos reunidos glorificando a Deus. Mas há um outro detalhe interessante, e Calvino faz essa observação. Vejam lá o versículo 21. Lembram, irmãos, que falamos que do versículo 1 a 20 é Deus falando? É um grande discurso de Deus prescrevendo a Páscoa. Vejam o versículo 21 agora. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolhei, tomai cordeiros segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. E aí ele passa toda essa instrução que vem antes do versículo 1 a 20. O que tem de graça aqui? Qual é uma manifestação da graça de Deus aqui? Calvino vai dizer que, apesar da opressão do povo, Deus, de uma certa maneira, preservou a unidade do povo por meio dos seus anciãos e presbíteros. Havia uma liderança reconhecida entre o povo de Deus durante todo esse tempo. Então, uma igreja, mesmo sob opressão, mesmo sob perseguição, mas que há uma liderança que instrui o povo, que ensina o povo, embora não perfeita, embora talvez já muito envolvida com os pecados daquela nação do Egito, mas ainda assim, nós temos aqui uma grande demonstração da unidade e da preservação do povo de Deus por meio dos anciãos, que poderia ser traduzido hoje em dia como os presbíteros. Havia uma unidade, Deus preservando o seu povo. E vejam, o texto que nós lemos lá na frente, no versículo 48, diz que para participar, não está escrito aqui, mas que para participar desses elementos da Páscoa, era necessário que eles fossem circuncidados. Aqui não é dito isso, lá na frente é dito. Então, a preservação do sinal da aliança ao longo dos séculos também foi uma manifestação da graça de Deus. Essas pessoas que estavam lá escravizadas, numa vida oprimida, mesmo assim, tinham o sinal da aliança e tinham liderança. Uma liderança verdadeira, temente a Deus e que estava recebendo a palavra de Deus. Aplicação hoje. Temos percebido a graça de Deus em nossas vidas ao cuidarmos dos nossos filhos, das nossas famílias, levando a eles a instrução do Senhor. Talvez daqui 50, 60 anos não estejamos mais aqui. Muitos de nós certamente não. Mas as gerações futuras vão aprender a temer o nome de Deus, a se submeter à palavra dEle, a entender como é importante estar dentro do povo da aliança. E devemos agradecer a Deus, irmãos, pela liderança das igrejas. Devemos orar para que Deus continue preservando lideranças sadias e tementes a Deus. Isso também é bênção de Deus. Outro exemplo que já comentamos um pouco, e o mais importante, é o sacrifício do cordeiro. Um sacrifício vicário, onde um cordeiro morre, um sinal cruento. Assim como a circuncisão era um sinal cruento, o sangue do cordeiro imaculado de Deus foi derramado sobre as portas. E as famílias que estavam debaixo desse sangue foram preservadas. Mas não era qualquer cordeiro, né? Aqui diz que devia ser um cordeiro perfeito. Vamos abrir lá em 1 Pedro 1, 18 a 19, onde ele faz eco, Pedro faz eco exatamente a esse texto. 1 Pedro, capítulo 1, versos 18 e 19. Especialmente o verso 19 faz eco ao versículo 5 de Êxodo 12.
Diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fossem resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. A mesma descrição que Deus dá em Êxodo 12, versículo 5, de que deveria ser um cordeiro sem defeito, sem mácula. Vejam só, Deus é quem providencia o cordeiro. E Cristo cumpre todas as exigências de Deus. Não há uma sequer que Deus deixa de cumprir. Alguém certa vez falou que Cristo de fato era e é o homem exato de Deus. Então, por isso, irmãos, o fato, vejam só, nós não pedimos Cristo. Quem de nós aqui tinha a ideia de pedir a Deus um Salvador? Quem de nós aqui poderia imaginar de pedir tal coisa, ou ousar pedir que Deus mandasse o seu Filho para derramar o seu sangue por nós? Isso é graça manifestada por Deus a nós. Outra coisa, aqui quando Deus chama o seu povo de congregação, e que tem a ver com essa ideia de ser arrebanhado por Deus, a ideia de congregação também é a ideia de convocados, mas tem um outro sentido, que é a ideia de ser testemunha. E a congregação aqui na ideia de testemunha, ela vem de uma raiz hebraica que quer dizer repetição. O que uma testemunha tem a ver com repetição? Ora, uma testemunha, ela repete os feitos e os fatos que ela viu, ou ela descreve os feitos e os fatos. Então, uma congregação do povo de Deus é uma congregação que, por meio da graça de Deus, repete a seriedade do corpo de Cristo, do sangue de Cristo que foi derramado por nós. Nós testemunhamos, como povo de Deus, que a graça de Cristo é suficiente. E nós vemos ainda outros meios onde a graça de Deus se manifesta, nós chamamos de meios de graça, não é somente no sacramento da Páscoa ou na Santa Ceia. O que são meios de graça? A leitura da palavra, a comunhão dos santos, são meios de graça. E veja, Deus se importa que seu povo esteja reunido. E Deus chama, lá em 1 Coríntios 10, capítulo 10, 14 e 17, e 11, 29 a 32, a Páscoa o cálice da bênção. Ou seja, nós, ao participarmos da Santa Ceia, estamos de fato debaixo da bênção de Deus. Não que a Santa Ceia em si própria tenha algum elemento de poder, mas Deus aplica em nós essas bênçãos. Porque afinal, vejam, irmãos, não adiantava alguém estar dentro da casa com o sangue na porta sem se apropriar do cordeiro. Era necessário que ele se apropriasse do cordeiro. E aqui a gente vê uma coisa que é algo que a gente já repetiu algumas vezes. A aplicação da graça de Deus, ela é geral no povo de Deus, no sentido que ele estende sobre o seu povo, mas na forma sacramental é algo muito mais pessoal e de interesse. O fato de participarmos continuamente da Santa Ceia é uma demonstração que temos um interesse verdadeiro em Cristo, que nós renovamos o nosso interesse e que Deus aplica em nós verdadeiramente as bênçãos de Cristo a nós. E vejam, né? Se Paulo fala a respeito de irmãos que adoecem por não participarem dignamente da bênção, da ceia, e se Paulo fala que aqueles que participam da bênção da ceia participam também daquele que está ministrando no altar, isso significa que, se por um lado há juízo, por outro há graça, irmãos. O juízo de Deus, de fato, é presente quando nós celebramos a Santa Ceia, porque Deus, ele leva muito a sério isso e aplica a nós, fazendo essa distinção entre aqueles que são parte do seu povo e aqueles que não são. Mas se por um lado isso gera temor ao nosso coração, isso deveria gerar em nós uma santa expectativa que, de fato,
Eu não devo só observar o aspecto do juízo que virá em participar de maneira indigna, mas observar também as promessas da graça do Senhor, de que participando da Santa Ceia, eu me aproprio das promessas de Cristo. Eu fecho os meus olhos, eu agradeço a Deus, Senhor Deus, eu não sou digno de receber esses elementos, mas obrigado, Senhor, porque Cristo veio a este mundo. E eu te peço, ó Senhor, aplica em mim, aplica na minha família, aplica na minha vida as bênçãos da tua promessa do sangue remidor, para que eu seja liberto deste mundo, do pecado e de Satanás, e que eu viva para a honra e glória do Senhor. Deus pode fazer essa mudança em nosso coração instantaneamente, mas normalmente Deus vai transformando a nossa vida de uma maneira progressiva. Deus pode, de fato, transformar o nosso coração de uma maneira que nos liberte de algum pecado, mas Ele também deseja que nós constantemente demonstremos isso com o nosso interesse. E o último ponto, irmãos, é que a Páscoa serve como memorial. Já vimos que a Páscoa nos aponta o juízo de Deus, nos aponta a graça de Deus, e que ela também serve como um memorial. Vejam lá o versículo 14. Esse dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. E depois, esse memorial, ele está conectado justamente como estatuto perpétuo, lá nos versículos 26 a 27. Diz assim: quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é esse? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. De que maneira que esse sacrifício da Páscoa se torna um memorial? No momento que nós estamos relembrando, recordando o que Deus fez em favor do seu povo. É uma recordação da libertação de Deus. E vejam, em Êxodo 12:40, vai deixar muito claro, abram lá, o tempo que eles passaram aqui. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Deus queria também deixar um contraste muito profundo, mostrando que durante 430 anos, eles viveram aprisionados, sem poder cultuar a Deus da forma como ele desejava. Então aqui há um contraste, e esse memorial deveria de fato fazer esse contraste na vida do povo. Quando nós celebramos a Santa Ceia, também devemos observar que deve haver um contraste. Nós devemos lembrar que não pertencemos a este mundo, a esse sistema de pecado que existe nesse mundo. Nós devemos lembrar que nós fazemos parte do povo de Deus. Nós devemos estar prontos a explicar aos nossos filhos o que significa fazer parte do povo de Deus, inclusive, quando passam os elementos do pão e do vinho, às vezes as crianças perguntam, papai, o que é isso? Eu posso participar? É uma grande oportunidade para que nós expliquemos a nossa história registrada aqui e mostrar que essa história aponta para uma libertação cósmica que nós temos por meio de Cristo, de forma que começamos não um novo ano, como estabeleceu Deus a partir desse calendário da Páscoa, mas nós começamos uma nova vida em Cristo. Quando nós entendemos que ao participar da Santa Ceia, ao participar dos meios de graça, isso significa uma demarcação de uma nova vida que se iniciou em nós. Esse memorial deve ser sempre rememorado. E esse memorial nos lembra novamente, como nós começamos lendo esse texto, que ele deveria ser celebrado com as famílias, com o povo de Deus. E isso nos lembra novamente, como diz lá em 1 Coríntios 11, na instituição da ceia, essa participação dos elementos da Santa Ceia
deve nos fazer lembrar que nós não rememoramos isso sozinhos. Deus não nos salva para termos uma vida de comunhão com Ele à parte do seu povo. Essa é uma grande mentira. Talvez muitos bem intencionados até procurem viver uma vida longe do povo de Deus, no sentido de viver uma vida de reclusão, no mosteiro, afastado da presença de Deus, do seu povo. Mas não é isso que nós percebemos ao longo da história. Não há verdadeira vida cristã longe da igreja, longe do povo de Deus. E nós sabemos que não somos ovelhas perfeitas como o nosso Senhor. Mas quem nos ordenou a fazermos parte do seu rebanho e a celebrarmos juntos é o próprio pastor, Cristo. Então nós devemos lembrar disso, irmãos. Como celebrar um memorial instituído pelo próprio Deus que aponta para Cristo, onde eu quero viver supostamente uma vida espiritual à parte do povo de Deus. E assim chegamos à nossa conclusão. Celebrar uma data é muito bom. Celebrar os feitos de Deus demarcados por Ele mesmo é melhor ainda. Deus fez novas todas as coisas. E temos esse privilégio, por exemplo, ao lembrarmos disso no nosso batismo, ao celebrarmos a ceia, ao participarmos do dia do Senhor. Vejam, lá em Gênesis, Deus já está demarcando o tempo e dizendo: lembrem-se de mim, me adorem. Deus é um Deus que celebra o dia do descanso. Ele celebra quando uma ovelha perdida é encontrada e quando o filho pródigo retorna. Nós precisamos recordar da graça de Deus, dos seus juízos e recolocar o nosso coração nas promessas pactuais de Deus para o seu povo. Cristo é a nossa Páscoa. Devemos celebrar esta Páscoa, devemos celebrar Cristo com assombrosa alegria, pois Ele já nos incluiu no seu povo ao derramar o sangue que nos comprou. E nos diz Matthew Henry: a libertação do Egito não foi por justiça ou por merecimento, mas foi por pura misericórdia. Então, meu irmão, minha irmã, não deixe de se esconder debaixo do sangue de Cristo. Não pense que outros meios irão agradar a Deus. Nós lemos aqui 20 versículos da forma como Deus estabeleceu o seu culto. Não ache que as suas obras, inclusive o seu próprio arrependimento e as suas intenções, irão salvá-lo. Nem a sua própria fé na fé. Olhe somente para Cristo. Certa vez, o reverendo Emílio citou, e eu menciono aqui: o Senhor não checava quem dentro da casa era digno. Ele checava o sangue nos umbrais. Nenhum de nós é digno. Só o sangue de Jesus pode nos cobrir. Todas as bênçãos da redenção chegam a nós somente por meio de Cristo. Não pense apenas em Cristo, mas aproprie-se dele inteiramente. Coma pela boca da fé, você e a sua família, e não olhe para trás. Vamos orar? Senhor Deus, nós agradecemos porque por meio da Tua palavra e das Tuas promessas nós podemos perceber a Tua soberania, a Tua santidade, o Teu poder, Senhor, em proferir, mencionar e cumprir. E nós nos colocamos diante de Ti, Senhor Deus, como congregação, como povo Teu, Senhor, suplicando a Ti, Senhor, tenha misericórdia de nós. Agradecemos por Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, que o sangue de Cristo esteja sobre as nossas casas, as nossas vidas, e que possamos, Senhor Deus, por misericórdia, nos agarrarmos em Cristo Jesus e entrarmos eternamente na Tua presença. É em nome do Teu Filho amado Jesus que oramos. Amém.
Vamos nos colocar em pé mais uma